Louvado seja Jesus, queridos e amados, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para você. Querido ouvinte da Rádio Estúdio FM, estamos ao vivo nesta segunda-feira para transmitir para você o programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho, a paz do Senhor Jesus, Felipe. Amém. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor para nós todos aqui, né? Que essa paz bendita, gloriosa, poderosa do nosso Deus esteja conosco em todo o nosso tempo, onde quer que a gente vá, onde coloquemos a planta dos nossos pés, que seja abençoado, que seja tudo maravilhoso, com a paz dos céus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Porque o nosso Deus é bom, Ele cuida dos seus e Ele está querendo nos ajudar nesta manhã a caminhar com Ele firmes, esperando a volta dele, em nome de Jesus, que ele venha realmente nos ajudar e que o nosso coração também esteja disposto a ser ajudado pelo nosso Deus, porque não adianta nada, querer ele quer. Ele enviou o seu filho para morrer na cruz por nós, ele não precisa fazer mais nada, agora é conosco, agora nós é que temos que dar um passo adiante, né, e na direção de Deus, para que ele venha morar na nossa vida, né, e nos instruir como um bom pai, como um bom professor que ele é, de tudo. Em nome de Jesus, vamos começar a nossa programação de hoje. Vamos orar para que o nosso Deus venha nos abençoar nessa manhã, porque sem ele nós nada podemos fazer, não é isso? Então vamos clamar a Deus que ele venha interceder aqui, tomar as nossas vidas, e que a palavra seja realmente revelada no coração dele, não seja nada de mim, mas tudo do céu, para nos ajudar, amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, neste dia de hoje. Obrigado pela Tua graça, pela Tua presença, pela Tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Por isso nós estamos aqui, para glorificar o Teu nome, dizer que só o Senhor é Deus, que Tu és bom, Tu és um Deus maravilhoso para com seu povo, Tu és um Deus que é achado daqueles que Te buscam. Senhor, e todos aqueles que estão clamando nesta hora por um milagre, por uma intervenção do Senhor, haja, meu Deus, na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, tem compaixão e misericórdia de nós. Em nome de Jesus, seja conosco e nos orienta no vivo caminho da cruz dos céus. Pelo sangue de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, clamando por misericórdia. Ser com seu povo, Pai. Consola o coração daqueles que estão enlutados. Nessa semana tivemos mortes tão drásticas. Eu sei que tem gente sofrendo. Somente o bálsamo consolador do céu é capaz de aplacar a dor do luto. Em nome de Jesus. Consola, meu Deus, todos aqueles que estão perdendo seus entes queridos nessas catástrofes que estão pipocando pelo mundo, Pai. Cada dia no lugar, cada dia um povo que sofre. Que a Tua mão esteja estendida, Senhor, aplacando o sofrimento, livrando-nos de tudo isso. No nome santo e poderoso de Jesus nós te clamamos. Não nos deixe, Senhor. Segura nas nossas mãos e nos dê a graça de entender este momento. Pai, que venha arrependimento sobre a nossa nação e sobre o mundo inteiro, porque só assim o Senhor agirá em nosso favor, porque o Senhor já deixou escrito na sua palavra, que se nós nos humilharmos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ó Deus, eu sei que essa palavra está de pé e depende de nós, a conversão, o arrependimento, para que Tu possas, meu Deus, agir em nosso favor. Aplaca a ira do diabo, Pai, em nome de Jesus, em todas as áreas das nossas vidas, em todas as áreas, põe por terra tudo que vem contra a nossa vida, nós te pedimos. Ser conosco, me inspira aqui nessa palavra de hoje, que o Senhor venha nos transformar por dentro, ó Deus, e não por fora. Porque a palavra tem que estar dentro de nós e não fora de nós. E ela não está num lugar inacessível para o ser humano. Porque o Senhor não deu nenhum mandamento que o ser humano não possa seguir. Tudo da Tua palavra é perfeitamente possível para o ser humano seguir, porque com a sua ajuda nós podemos todas as coisas. Como disse o apóstolo Paulo,
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos para a nossa palavra do dia de hoje. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo esses dias que eu acho que começou ontem. Às 6 horas da tarde, o dia bíblico, né? Porque o dia bíblico, você sabe, ele começa à tarde. Porque toda vez que Deus estava criando, ele falava, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Começa à tarde, começa no pôr do sol, o dia bíblico. Então, ontem, no pôr do sol, começou os 10 dias temíveis que os judeus seguem, né? Antes que venha o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, daqui 10 dias. Então, o que nós vamos falar hoje? Para a gente começar nesse período de perdão, né? Que é tão complicado, essa palavra é tão linda de falar, mas é tão complicada de viver, né? Porque para quem quer perdoar, tem que dar o primeiro passo. Não é fácil dar o primeiro passo nessa direção. E Jesus deixou umas mensagens muito fortes a respeito disso. Então vamos ler? Em Mateus 18, 23 está escrito assim, ó. Mateus 18, 21. Vamos começar no 21. Aleluia. Glória a Deus. Vamos começar no 15, porque Jesus começa como tratar os que erram, né? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ele e ti e ele só. Se não te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se te ouvir, né? Se está com problema com alguém, resolve com a pessoa. Não conta para ninguém. Não faz fofoca, não reclama com o outro que não pode fazer nada. Vai diretamente nele e resolve essa situação que Jesus está falando, né? Se não te ouvir, leva-o ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de alguma coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Glória a Deus, eu estou aqui com o Felipe, nós somos 2. E o Senhor está aqui conosco, e você está aí na sua casa. Jesus também está aí com você. Aleluia, glória a Deus. Então, no primeiro lugar, Jesus está falando, alguém tem problema com você, está com problema, mas resolve com a pessoa. Não deu certo resolver, ela continuou errando contra você. Você vai e fala, chama umas 2 testemunhas para que todos saibam que você não tem culpa naquilo ali, né? Depois, se não deu certo, aí você esquece, ele é publicano, pecador. É difícil pensar que Jesus falou isso, mas ele falou, queridos. Esquece, deixa pra lá essa pessoa, porque não vale a pena mais falar nada. Ela está obstinada no erro dela, né? Ela não quer mudar. Mas você fez a sua parte. Muito bem. Agora nós vamos para a parábola do servo incompassivo. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus comparar-se-á a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. O número 7 na Bíblia, meus queridos, é sempre um número de completude, né? Perdoa infinitamente, perdoa. Ainda que não vai dar para conviver, mas você não vai ficar com raiva da pessoa. Você não vai guardar mágoa no seu coração. E você não vai ficar mal por isso, entendeu? Porque agora, aqui em cima, Jesus falou assim, que era para você chamar 2 ou 3 testemunhas, depois falar para toda a igreja. Mas, e falou para ele, e falou assim, cadê? E se não as escutar, diz-o a igreja, se também não escutar a igreja, considera-o como gentil publicano. Mas você fez a sua parte, perdoa 70 vezes 7, tudo que for possível. Para quê? Porque quem sofre quando não perdoa é a própria pessoa. Então você vai fazer a sua parte, esquece isso. Não deixe essa mágoa entrar no teu coração. Não deixe que essa coisa te bloqueie. Até as bênçãos do céu são bloqueadas na nossa vida quando nós estamos com um problema com alguém. A gente não tem paz. E as bênçãos ficam retidas por falta de perdão, né? E agora nós estamos nesses 10 dias aí que o judeu, ele procura fazer paz com todo mundo.
porque ele quer chegar no grande dia do perdão, que é o dia que o sacerdote sai do templo, né? Que ele entrou para entregar um sacrifício dos santos, e ele sai. Na hora que ele sai, é porque Deus recebeu o sacrifício do povo. Então, o povo fica 10 dias orando, com saco, com cinza, né? Do jeito dos judeus lá, pedindo, clamando, porque o sacerdote tem que entrar e Deus tem que receber o sacrifício. Então, são 10 dias de temor que eles falam. 10 dias. Que nação que tem essa lei até? Ninguém tem essa lei, né? Mas o judeu tem, Israel tem essa lei. São 10 dias clamando e pedindo perdão para Deus aceitar o seu sacrifício, né? Porque eu já falei aqui outro dia, Jesus vai sair do santuário onde ele está aspergindo o seu sangue lá até hoje. E no dia que ele sair, ele vai nos pegar em que situação? É por isso que o judeu tem esse hábito. 10 dias ele fica clamando, porque o sacerdote vai sair do templo e ele precisa ter sido perdoado lá dentro. Deus tem que ter recebido o sacrifício do povo inteiro. E se Deus recebeu o sacrifício, é porque Deus perdoou. E se perdoou, vai ter fartura, vai ter chuva, vai estar tudo certo, né? Então a gente pode entender que essas tragédias, essas catástrofes, é porque Deus não recebeu, é porque ninguém pediu perdão. Né? Porque a Bíblia diz que quando Deus recebe o sacrifício do povo, perdoa o povo, ele sabe que aquele ano o povo vai ter fartura, vai ter chuva, vai ter paz, vai ter guerra. Entendeu? Mas se todo cristão do mundo se colocasse diante de Deus, clamando, pedindo, você acha que Deus não faria alguma coisa? Parece que nós estamos entregues, não é, irmãos? Quando a gente vê essas catástrofes todas acontecendo. Parece que a gente está entregue, o planeta Terra, Deus está no controle de tudo, mas parece assim, que o nosso pecado foi tanto que agora nós estamos colhendo os frutos disso, né? Mas vamos resolver esse problema aqui, pelo menos para a nossa vida, e vamos clamar pelos pecados da nação e do mundo, que Deus receba a nossa oração, o nosso sacrifício, e que quando Jesus sair de lá para voltar, porque ele voltará, que ele nos ache numa situação de perdão mesmo, com o sangue dele sobre as nossas vidas também, perdoados, remidos, amém? E às vezes o pecado está tão assim que a gente pensa que nós estamos todos certos, não está, né? Então vamos meditar hoje nessa palavra. Então, 70 vezes por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe havia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida que me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Meu Deus, misericórdia. Misericórdia. Alguém recebeu um perdão de uma dívida, como que está aqui mesmo? 10.000 talentos. Irmão, você sabe quanto é que custa um talento? Um talento custa
custa muito dinheiro. Ah, deixa eu ver se eu marquei aqui. Esqueci de pagar. Esqueci de marcar? Não. Oh, meu Deus, quanto é que custa 10? Um talento aí, Felipe? Procura na internet aí pra mim. Quanto é que vale? Eu não sei quanto de prata. Esqueci agora. É muito. Eu sei que quando a Bíblia fala assim, que ele devia 10.000 talentos, era uma fortuna impagável. Impagável. Uma fortuna impagável. Só que ele foi perdoado. Ele rogou 30 quilos a 35 quilos de prata. cada 1.000 talentos. Cada talento. vamos pôr 30 quilos de prata. Cada talento. O cara devia 10.000 talentos. 10.000 quilos de prata. Quanto que vai dar esse dinheiro? É muito dinheiro para aquele homem ter pago, né? É uma fortuna. Ele não conseguiria pagar. Aí, o que ele devia? Chegou lá da pessoa para a qual ele devia, falou: eu não tenho esse dinheiro, pelo amor de Deus, não me cobre, eu vou te pagar de algum jeito. E naquele tempo, se você não pagasse sua dívida, eles pegavam seus familiares como escravos, né? Porque ele trabalharia e iria pagando essa dívida. Era comum isso aí. Aí o cara ia pegar, né? Toda a família dele, os filhos, a esposa, como escravos para pagar isso aí. Só que ele clamou por misericórdia. Clamou por misericórdia. Então, e ele recebeu a misericórdia. Ele foi perdoado dessa conta. Impagável. Como o Felipe viu aqui. Um talento, 30 quilos de prata. O cara devia 10.000 talentos. Então, era uma dívida impagável. Era muito caro. Aí, ele foi perdoado, saiu dali todo feliz, contente, sorridente, com a dívida perdoada. Encontrou-se com alguém que devia para ele um dinheiro. Quanto? 10 dinheiros? Deixa eu ver aqui. Aquele servo saiu. Encontrou um dos seus conservos que devia 100 dinheiros. Devia, vamos pôr aqui, cada dinheiro, cada denário, né? Cada denário, acho que era a moeda lá do tempo de Jesus, é um dia de trabalho. Se ele devia, vamos pôr 100 reais no dia de trabalho. 100 vezes 100, ainda vai dar um dinheirinho bom, hein? Mas o fato é que não era 10.000 talentos, era muito menos, né? Vamos pôr 100 dias de trabalho. Devia para ele 100 dias de trabalho, devia 100 dinheiros. Era possível pagar? Era possível pagar. Se ele trabalhasse 100 dias no ano, trabalharia, pagaria, certo? Para essa pessoa. Só que essa pessoa também não tinha como pagar, ela também não tinha esse dinheiro. E ela igualmente clamou por misericórdia. E aquele que foi perdoado de uma dívida impagável, não quis perdoar essa dívida pequena, pagável. A dívida que Jesus perdoou a gente era impagável. Porque é dívida de pecado. E pecado é separação de Deus. Separação de Deus é alma no inferno. É eternidade com Satanás. No fogo, né? Lago de fogo e enxofre. Onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Então, irmãos, a dívida que Jesus pagou por nós é uma dívida impagável que nós não conseguiríamos. Ele precisou pagar com o sangue dele na cruz. A dívida que nós tínhamos com o inferno. O demônio, o Satanás, ele tinha total acesso e poder sobre a nossa alma. Quando Jesus vem, morre naquela cruz. E agora nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. A nossa dívida de pecado, e aqui era impagável, nós estávamos na mão dele, agora a dívida foi quitada. Jesus falou: eu compro ele, me dá aqui, essa alma é minha. Não é mais sua, diabo. Era uma dívida impagável. Aí, nós que recebemos o perdão de Deus, com essa dívida impagável, que só Jesus pôde pagar com o próprio sangue dele, porque o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia, e separados de Deus, nós não temos comunhão com ele, então nós não vamos viver eternamente com ele, mas Jesus vem e faz o sacrifício do sangue, porque precisava de sangue. Sem sangue não há remissão de pecados, diz a palavra. Mas Deus
não apagava os pecados do povo só com o sangue dos animais lá no templo. Era preciso o cordeiro perfeito, era preciso o cordeiro de Deus. Por isso que João Batista, na hora que vê Jesus, fala: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era mais só aquele povo judeu lá no templo sacrificando animais para ter pecados perdoados e limpados de pecado. Era agora o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo pelo sangue dele, para pagar essa dívida com o inferno. Aí nós recebemos essa graça, essa misericórdia, esse dom de Deus gratuito que é a salvação e a vida eterna. Recebemos dele. Jesus está falando aqui: você tinha uma dívida impagável, eu paguei para você, eu te perdoei. E agora você não perdoa o seu irmão que deve para você muito menos do que você devia para mim. A dívida que você devia para mim era impagável. Precisei eu morrer com o meu sangue para que isso fosse aniquilado no mundo espiritual, essa dívida do pecado. Agora você, que não tem ninguém, que a pessoa, teu irmão, né, o que está te devendo aí, é muito menos do que a vida. Ele não está acabando com a tua vida. E você não quer perdoar. Então isso não existe no reino. O reino de Deus é semelhante. É semelhante. Então Jesus está falando: tomem cuidado. Porque assim como vocês foram perdoados por algo impagável, vocês têm que, no mínimo, perdoar o seu irmão por algo muito menor do que esse preço que eu paguei por vocês. E vocês estão maus, vossos corações estão maus, não querem perdoar o seu irmão. Só que você quer o perdão de Deus, mas não quer perdoar o seu irmão. Isso é perigoso. Perigoso é o final disso tudo. Perigoso é o final. Porque quando o Senhor ficou sabendo que aquela pessoa que ele perdoou não perdoou o seu próximo, o que ele falou? O que ele fez? Chamou ele e falou assim: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Mas a dívida era impagável, ele vai ficar na eternidade, atormentado no inferno. Por quê? Porque ele recebeu um perdão e não quis perdoar também. Onde é que vai a pessoa que não perdoou? Para o inferno. Irmãos, isso é muito grave. Por isso que o judeu passa agora 10 dias em oração e arrependimentos e jejuns, clamando a Deus misericórdia para que perdoe os pecados, porque isso é muito sério. Não perdoar é muito sério. O que vai acontecer? Deus vai falar: servo malvado, servo malvado, indignado. Deus vai ficar indignado. Por quê? Porque nós recebemos o perdão dele de uma dívida impagável. E agora nós não queremos perdoar coisas pequenas. Deus está falando aqui que tudo que nos acontece nessa vida é pequeno, por maior que a gente pensa que seja, é pequeno diante do que Jesus fez por nós. Porque ele nos livrou do inferno. E essa pessoa que às vezes faz mal pra gente, e faz, e acontece. Eu tô falando isso porque eu também, gente, eu sou ser humano. Tô aqui falando só pros irmãos, não. É para todos nós. Mas eu tenho que entender que por mais que eu esteja magoada, por mais ferida, eu tenho que entender que o perdão que Deus me deu é muito maior. Não se compara a esse perdão que eu tenho que dar para essa pessoa. O perdão que eu tenho que perdoar a pessoa agora é muito menor. Custa muito menos para mim do que custou para Jesus lá na cruz. Eu estou indo para a cruz por causa de alguém? Por causa de algum mal feito que alguém fez para mim? Não. Eu não estou indo para a cruz, eu não estou morrendo. Então eu vou perdoar. Então eu vou perdoar. E de quem Deus perdoou, ele vai cobrar muito mais. Pelo que eu estou entendendo aqui dessa parábola que Jesus está contando, Jesus vai cobrar muito mais de nós que temos essa consciência do perdão que nos foi outorgado, do que daquele que não quis o perdão de Deus.
Aquele que não quis o perdão de Deus já está condenado mesmo. Deus não vai ficar cobrando que ele perdoe ninguém, que ele não foi perdoado. E nós que fomos perdoados, meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Um hino da harpa cristã. Os pecados foram muitos. Eu sei dos meus. E eu tenho que lembrar deles. Nessa hora eu tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar quais foram os meus pecados, que Deus me perdoou. Por isso hoje eu estou aqui lavada, purificada, falando com a alegria do reino. Eu estou aqui por quê? Porque eu fui perdoada. Então, e os meus pecados foram muitos. Deus sabe quais foram. Eu sei quais foram. Então agora minha obrigação é perdoar quem me magoa, quem me faz algum mal, porque não é nada diante do que eu fiz contra Deus. Porque o nosso pecado contra Deus, queridos, é muito maior do que o pecado que alguém faça conosco. E Ele nos perdoou. Perdoou. Quando Jesus veio e morreu naquela cruz, o sangue dele foi para perdoar os pecados do mundo. Os pecados do mundo. Tem poder nesse sangue que está sendo, né, colocado lá no altar, lá no céu. Fazendo propiciação lá no céu, esse sangue por nós, até hoje. E os nossos pecados são muitos. E Deus perdoa. O mais vil pecador perdoa. E por que nós não vamos perdoar? Se na hora que Jesus voltar, ou na hora que eu morrer, já pensou se eu morro de uma hora para outra, papuf, que para morrer basta estar vivo. Eu tô nessa situação aqui, de não ter perdoado alguém, para onde eu vou? Para onde? Indignado, o Senhor vai me entregar, porque eu fui perdoada. Eu recebi o perdão de Deus, eu sei o que é ser perdoado. De uma dívida impagável, jamais eu poderia pagar com dinheiro nenhum, com prata nenhuma, com ouro nenhum, nunca conseguiria pagar. Poderia me enclausurar num convento que eu não iria pagar o preço do meu pecado. E Deus está falando para nós, perdoem, perdoem. Esses dias, se Deus está ouvindo as orações dos judeus, Ele também ouve a nossa. Mas a oração do judeu é só nesses 10 dias. E a nossa é constantemente. É que eu estou aproveitando a data que já está esse clima de perdão, né? Porque eu tenho judeu espalhado no mundo inteiro. E eles estão nesse clima de perdão. De pedir perdão a Deus pelos pecados, né? Então eles procuram fazer boas ações. É um período, eles falam, né? Que se a gente for fazer boa ação, faça agora. Porque esse período é o que Deus mais recebe. Não acredito nisso, mas eu acho assim, irmãos, muito interessante que é um povo que eles têm essa consciência e que eles param pelo menos 10 dias no ano para fazer boas ações, para pedir perdão para todo mundo. Porque eles não querem chegar no dia do Yom Kippur com problema com Deus. No dia do Yom Kippur é o dia do perdão. E se Deus não recebeu, acabou para nós. E nós necessitamos que Deus receba a nossa oração, o nosso sacrifício. Nós necessitamos para que nós possamos viver debaixo da mão poderosa, abençoadora de Deus. E não debaixo da mão da ira do Senhor. Né? E as coisas estão acontecendo na terra. A ira de Deus, as dores de parto estão acontecendo. Meu Deus, o que aconteceu naquela Líbia? Você viu as imagens, você viu. 10 mil pessoas desaparecidas, mortas, vai aparecer mais. Nós aqui no Brasil, e vou te falar uma coisa, tem uma profecia de um terremoto para o Brasil. Que Deus nos guarde. Então é hora de clamar a Deus. Perdão, Senhor, não tira a tua mão de ira de cima de nós. Estenda a tua mão de misericórdia sobre as nossas vidas, sobre o nosso país. Perdoa os pecados da nossa nação. Perdoa os pecados, o sangue inocente que se derrama. E agora o STF está lá, né, querendo aprovar a lei do aborto. Meu Deus, isso é sangue inocente derramado. Deus vem com ira, meus irmãos, sobre as nossas vidas. Vamos clamar a Deus para que isso não aconteça no Brasil. Porque sangue inocente derramado atrai a ira de Deus. O que atrai a ira de Deus? Os pecados de sangue inocente derramado, idolatria e prostituição. Esses 3 pecados, eles atraem a ira de Deus, eles afastam a mão poderosa, abençoadora do nosso Deus. E nós precisamos clamar por perdão, porque são exatamente
o perdão que Deus, os pecados que nós cometemos. E ainda teve uma lei que estava quieta, né? Fiquei sabendo ontem dessa lei, que o presidente da República, ele aprovou uma lei de pecado de... Como que é? Uma lei de pecado de... Uma lei que é contra, pecado não, ó. Uma lei que vai... É tipo crime racial, religioso, que é contra tudo que a gente falar, contra as religiões de matizes africanas, você vai ser condenado por isso. A gente sabe que é idolatria, né? Que é um monte de coisa, mas hoje não se pode mais, expulsar um demônio, porque se eles acharem que eles estão sendo perseguidos por isso, tendo racismo com eles por isso, eles vão na justiça e os padres, os pastores serão condenados pela lei que o senhor Lula da Silva, aquele 9 dedos, assinou lá em Brasília. Você sabia? Procura aí essa lei. Eu devia ter marcado aqui, mas eu esqueci de marcar. Só ouvi o rapaz da internet, o Rafael Bittencourt, falando. Já tem uma que vai lá no SUS. Se você for com problema mental lá no SUS, eles podem te encaminhar para ser tratado num terreiro. Pode. Agora, mais essa, que os padres e pastores não podem mais expulsar os demônios, porque são dessa religião. Sabe aqueles demônios que a gente nomeia? Não pode mais. Dessa religião aí, né? Não pode mais, seremos... Então, a perseguição tá aí. E são os pecados que Deus abomina. Idolatria. É isso aí, isso é idolatria. Deus abomina a idolatria. Deus abomina o sangue inocente derramado. O STF vem vindo para aprovar aborto. Aquela Rosa Weber tá numa gana. Ela vai sair aposentada e ela não quer sair antes de deixar essa lei aprovada. Ela vai deixar pelo menos o voto dela a favor aprovado. Deus abomina isso, sangue inocente derramado. Deus abomina o pecado da prostituição. Nós somos o país do carnaval, né? Essa festa de prostituição praticamente. Conhecidos como o país das mulheres. Meu Deus do céu. É tempo de pedirmos perdão ao Senhor por tudo isso, né? Jesus vem falando conosco, perdoem também. Então, eu não tenho raiva, eu falo, Deus tem misericórdia, perdoa os pecados do Brasil, desse povo. E não adianta, meus queridos, a gente ficar pedindo perdão só para nós. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não tô no meio disso, eu não pratico isso. Ok, só que na hora que vem as calamidades, ela vem para todo mundo. Ela vem para todo mundo. Eu sempre dou o exemplo. Quando o rei da Babilônia invadiu Jerusalém e levou aquele povo cativo para a Babilônia, porque o pecado do povo em geral, contra Deus estava grande, e Deus falou, vocês vão, e foram. O rei da Babilônia veio e levou quem para a Babilônia? Daniel. Isaías não. Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora esqueci o nome deles em hebraico. Levou o outro profeta lá, Ezequiel. Eles eram homens santos de Deus, só que eles foram para o cativeiro junto. Então eu clamo, porque se vier um juízo sobre a nossa nação, como está vindo, é claro, eu estou no meio do povo, vai sobrar para os crentes também. Então, quando o crente fica falando, deixa pra lá, Deus cuida do seu povo, Deus cuida, vigia esse pensamento, é um pensamento de preguiçoso, que não quer orar, não quer interceder, não quer pagar preço, não quer pedir misericórdia, na verdade quer que tudo se acabe mesmo, porque ele acha que ele vai ficar de boa. Que Deus cuida do seu povo. Cuida, obviamente que cuida. Mas, você não se esqueça que Daniel foi para o exílio na Babilônia. E chegou lá, ele e os seus amigos foram ser o quê? Eunucos do rei. Procura saber o que é um eunuco. Não se tem notícia na Bíblia que Daniel tivesse formado uma família na Babilônia. Porque ele era eunuco.
Os eunucos são homens castrados para não terem relacionamento com mulheres, não terem compromisso com famílias. Porque o rei quer dedicação total e exclusiva dos eunucos. Tá bom para você? Você quer pagar o preço de ser um eunuco nesse reino da Babilônia? Que se levanta no nosso país? Eu não, estou clamando por misericórdia, para Deus estender a mão de misericórdia, afastar a mão de juízo dele sobre a nossa nação. Porque eu estou aqui. Eu sou deste mundo. Você também é. Nós somos cidadãos dessa terra, desse mundo ainda, cidadãos civis. Né? Nós não somos anjos ainda. Ainda não tivemos o nosso corpo glorificado. Entendeu, meus irmãos? É isso, a gente tem que prestar muita atenção nessas coisas. E orar, irmãos, orar. Olha o que está acontecendo com o nosso país. Padres e pastores serão proibidos de repreender demônios. Então, você vai ver a pessoa endemoniada, não pode fazer mais nada. O SUS vai encaminhar você para fazer tratamentos espirituais nesses lugares. O SUS tem uma portaria do Ministério da Saúde aprovando isto. O STF quer aprovar o aborto. A Rosa Weber, pelo menos ela, antes dela se aposentar, ela já vai deixar o voto dela favorável a isso. Isso atrai maldição. Isso atrai maldição para as nossas vidas. Atrai maldição. É só isso que eu sei pela Bíblia. E eu não quero, irmãos. Eu não quero ter uma vida simples e sossegada. E a Bíblia fala para nós orarmos pelas nossas autoridades, para que tenhamos uma vida sossegada. Então vamos orar, para ter sossego. Porque se isso aprova, se isso fica realmente liberado, nós não vamos ter sossego, não. Amém? Glória a Deus. Então Jesus fala, tenha misericórdia, sejam misericordiosos uns para com os outros, né? E louvado seja Jesus, que o apóstolo Tiago vai dizer que a misericórdia triunfa sobre o juízo, no final de tudo. No final de tudo, a misericórdia de Deus é maior que o seu juízo. Mas nós precisamos ter um coração arrependido diante deles, tá bom? Então vamos ver lá, tem mais uma história de 2 devedores aqui, no livro de Lucas 7. Lucas 7, 41. Aleluia. Acho que é tá. Você lembra quando a mulher pecadora entrou na casa do fariseu e foi chorando aos pés de Jesus? Com as suas lágrimas, ela molhava os pés e com seu cabelo ela enxugava os pés do Senhor. E é claro que os homens que estavam ali naquela casa, começa aqui, ó. Lucas 7, 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe-os com cabelos da sua cabeça. Beijava-lhe os pés e ungia-os com o unguento. Quando viu isto, o fariseu, que tinha convidado, o dono da casa, né? Falava consigo, dizendo, ele só pensava, vai vendo, ele só pensava, se este fora realmente profeta, saberia quem e qual é esta mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. A um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Então, e não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos, os 2, né? Dize-lhes, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei na tua casa, tu não me deste água para os pés, mas esta regou-me com os pés com as suas lágrimas, e enxugou com os seus cabelos. Não me deste um ósculo santo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento.
Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Quem mais foi perdoado, mas é agradecido. Às vezes a dureza do coração da pessoa é dela achar que ela não tem pecado para ser perdoada, tá tudo bem com ela. Mas, meus queridos, entenda uma coisa: Deus olhou para a terra e não achou um justo sequer. Pode ser que você não competa os meus pecados, que foram grandes e muitos, mas você tem os seus. Todos nós temos pecados para ser perdoados. E Jesus está falando aqui, né, para esse fariseu. Falou: ó, você está aí achando que você não tem pecado, né? Engano seu. Mas só que esta mulher, ela está aqui grata a mim, porque eu lhe perdoei muitos pecados. Agora você, fariseu, como você acha que você não tem pecado nenhum, eu cheguei aqui, você nem me ungiu a cabeça, você nem me deu água para eu lavar os meus pés, você nem me beijou quando eu cheguei. Ou seja, você se acha o tal. Só que ela sabe quem ela era no pecado. E ninguém está falando aqui que ela era prostituta também, né? Porque o povo adora arrumar prostituta na Bíblia, parece, né, Felipe? Que eles querem arrumar uma desculpa para as prostitutas. Desculpa, não tem. A Maria Madalena não era prostituta. Essa mulher aqui também não era. Não está falando. Se tivesse, a Bíblia não esconde pecado de ninguém, falaria. Parece que querem arrumar uma desculpa para o pecado da prostituição, que Jesus perdoou as prostitutas. Ele não perdoou as prostitutas, não. Ele perdoa todos os pecadores. Todos. Não tem pecado especial para Deus perdoar. Ela era uma mulher pecadora, ninguém sabe qual era o pecado dela. O fato é que ela estava grata a Jesus por ter sido perdoada. E o fariseu, que achava que não tinha pecado nenhum, estava lá, né? Nem agradecia a Jesus. Achava que não precisava. E o mais interessante dessa história é que, olha só. Aleluia. Quando viu isso, a mulher fazendo tudo isso, né? O fariseu que tinha convidado Jesus falava consigo mesmo. Ele estava falando com ele mesmo. Ele estava só no pensamento. Pensando. Se esse aí fosse profeta, não receberia essa mulher, porque ela é uma pecadora, eu sei quem ela é. Mas ele, que não conhece ela e diz que é profeta, mas também não sabe quem ela é. E como profeta, ele deveria saber quem ela é. Ele conhecia a mulher era da casa dele, porque ela não estaria na casa dele sem ter sido convidada. Ela era uma mulher da família dele. Porque senão ela não estaria ali, gente. Mulher não entrava em qualquer ambiente, reunião de homens, jantar dos homens, não. Ela entrou ali, ela estava ali porque ela era da casa desse fariseu. Por isso que ele sabia quem ela era. Aí ele fala, se ele fosse profeta, ele saberia, então não a receberia. Mas Jesus, que sabia tanto que ela era pecadora, e tanto que o pensamento daquele fariseu lá. Oh, Jesus é lindo, ele adivinha os nossos pensamentos, fique tranquilo, ele sabe tudo que você pensa. Você pensou um negócio? Jesus já sabe o que você pensou. Pensou, ele só pensou e Jesus já chegou nele e falou: então, deixa eu te contar uma história. Messi, vamos conversar. E começou a conversa. Aí, no final de tudo, ele cata o fariseu, né? Pelo chifre dele ali, porque, olha, fariseu, você não tá entendendo nada. Você tá se achando, você acha que você não tem pecado, você não precisa perdoar ninguém. Mas ela está aqui porque ela foi perdoada de muitos pecados. Que não eram de prostituição, viu? Já vou te adiantar. Porque a palavra, toda vez que a Bíblia vai relatar isso, eu fui pesquisar. A Bíblia vai relatar um pecado de prostituição, ela usa uma palavra, porneia, para se referir a esse pecado. E não é a palavra que se refere ao pecado desta mulher aqui. É outra palavra. Hamartia, a palavra. Então ela não era prostituta, não. Mas ainda que fosse, estaria perdoada se tivesse arrependida. Mas não precisa ficar forçando o texto para ficar, querendo achar uma desculpa para as prostitutas. Não. Mas todos nós somos perdoados. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Põe os hinos de perdão aí, Felipe. Pode falar. Ai, esqueci de preparar um hino, Felipe.
Deus, ai, não sei agora. Perdoado sou, perdoado estou. Põe aí perdão, vê o que aparece, né? Se tem alguma coisa para a gente meditar nesse tema, né, meus queridos? Perdão. Eu peço perdão se eu falei alguma coisa errada aqui, mas eu quero que você fique atento para as coisas. A finalidade desse programa é despertar aqueles que dormem. Despertar aqueles que dormem. Desperta tu que dormes. Você que foi perdoado por Jesus, lembre-se bem do teu pecado que ele te perdoou. Era impagável. Então agora, por favor, perdoa o teu vizinho, o teu amigo, porque o pecado dele não é impagável, é pagável. Você pode perdoar ele. Essa é a mensagem de Jesus hoje. E nós que recebemos esse perdão, seremos julgados pelo perdão que recebemos. Você viu a história aqui. Que o Senhor ficou indignado porque ele perdoou e o cara não quis perdoar o outro. A dívida dele era imperdoável e a dívida do amigo era pagável. Mas mesmo assim ele não quis perdoar. Vai ficar nas trevas exteriores, vai ficar para o inferno, vai sofrer na eternidade com Satanás. Vamos nos livrar. Eu convido você e a mim mesma a resolver umas pendengas de perdão aí, que eu também tenho as minhas. Eu falo, Deus, tá perdoado. Eu não tenho força para conviver com a pessoa. Perdi a confiança, tudo, mas eu não tenho nada contra. Acabou, perdoei, não tem mais nada a ver. Mas se o Senhor quiser que eu viva, amém, me dá graça que eu vou lá. Porque tudo é pela graça, a gente não consegue nada, irmãos. Nós não conseguimos nada, tudo é nosso Deus, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, não é isso? Então, quando Paulo está falando isso, não é que eu posso receber, conquistar, não, eu posso perdoar, eu posso me sacrificar, eu posso me render, eu posso, porque a força vem de Deus. Fique com esse versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Deus nós podemos perdoar o inimigo que para nós era imperdoável. Mas não é não. A Bíblia está falando que o pecado dele é bem menor que o nosso. Porque o nosso era pecado para a morte eterna. E o pecado que a pessoa cometeu contra nós não é para a morte eterna. Tá bom? É só para o nosso ego. Então vamos perdoar, que Deus é bom e maravilhoso nas nossas vidas. E Ele continua nos abençoando. Amém? Tenha uma semana maravilhosa. Uma semana de perdão na sua vida. E que Jesus esteja com você. Amém? Um beijo no teu coração. Querendo Deus, até a semana que vem. Shalom, shalom.